A todos uma boa noite. Sejam bem-vindos, então, à Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Varginha. Meu nome é Robson Almeida, sou o diretor da Escola do Legislativo e, mais uma vez, agradecemos aqui a presença de todos para o nosso 42º evento, que vai ser a palestra Leis Orçamentárias. A Escola do Legislativo de Varginha trabalha com foco em 3 pilares, que é a capacitação do agente político, o vereador, para fazer bem o seu mandato, a capacitação do servidor público, como foco de atender bem a comunidade, palestras, seminários, eventos também voltados para a comunidade como práticas cidadãs. Nesse último mês de maio, a Escola do Legislativo de Varginha completou 2 anos e hoje é o nosso 42º evento. Então, em nome da presidência da Casa, vereador Zacarias Piva, também saúdo a todos e também agradecer a presença do nosso vereador José Alencar Falheiros. Para iniciar então os trabalhos, gostaria de convidar os professores da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, Campus Varginha, professora Maria Aparecida Cury, e também será ministrada a palestra pelo professor doutor Leandro Rivelli Nogueira. Tá joia? Então passo aqui a palavra a eles para que iniciem os trabalhos dessa palestra que fala sobre leis orçamentárias. Sejam muito bem-vindos e agradecemos mais uma vez o convênio firmado com a Câmara Municipal de Varginha nessa parceria. Pessoal, boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Câmara de Varginha, agradecer o Robson pelo convite e também dizer que é uma satisfação a gente poder participar e contribuir de alguma forma, né, com a Escola do Legislativo. Junto com o professor Leandro, nós pensamos durante a semana uma estratégia de trazer aqui algumas informações, trocar algumas ideias, né, e conhecimentos e também absorver um pouco da experiência de vocês sobre o tema leis orçamentárias. Então, inicialmente, eu pensei a gente fazer uma introdução, conversei com o professor Leandro, pegando alguns pontos da informação contábil, que é a base para todos os relatórios que são produzidos de planejamento, execução e controle pelo órgão público, né? Então, nós vamos começar a ter 2 momentos. Eu vou fazer uma introdução com a contabilidade, com o uso da informação contábil, e depois o professor Leandro vai falar da questão orçamentária, né? Você pode me dar para mim, né? Por favor. Bom, então, eu vou começar alguns aspectos relevantes da contabilidade. A contabilidade, ela é um grande instrumento para o processo decisório. A informação que é gerada pela contabilidade, ela alimenta todos os relatórios que vão se transformar em planejamento, né? Que vai transformar em controle das finanças públicas, execução do gasto público. Então, veja, toda a informação do que acontece de fato e ato contábil, compra, venda, pagamentos, recebimentos, tudo isso é registrado pela contabilidade. E isso que vai se tornar dados, ela registra dados do que já passou, mas que projeta informações para planejamento futuro, né? Então, o que é a função da contabilidade? Ela coleta todos os dados econômicos, na verdade econômico, financeiro, físico, né? Mensura monetariamente, registra, e para isso ela tem um conjunto de normas e técnicas, e produz relatórios contábeis. E os relatórios contábeis que são base para o processo decisório. Bom, a contabilidade aplicada ao setor público, ela tem um conjunto específico de normas. Há um arcabouço teórico, né? E também um conjunto de normativos, começa lá com a Lei 4.320, que ela é de 64, né? E vai combinar com a Lei
de responsabilidade fiscal. Além disso, a gente tem também os normativos da Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão responsável pela contabilidade no Brasil, que publica o Manual de Contabilidade. Nós estamos na 7ª edição do manual. E ele tem, então, a contabilidade tem todo um conjunto de normas que vai nortear o registro na gestão pública. Então, é específico, a contabilidade que se faz na administração pública, ela é totalmente diferente do que faz na administração privada. Mas, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alterações que estão acontecendo na contabilidade, que aproxima a contabilidade pública da contabilidade que acontece nas empresas, na contabilidade privada. Esse é um caminho que nós estamos começando a percorrer. Bom, então, o objetivo da contabilidade é fornecer informações para os seus usuários, e aí nós temos aqui a Câmara como um usuário, né? Um usuário essencial, primário da informação contábil, porque as decisões que se tomam aqui com relação à aprovação de projetos, né, convênios, a própria proposta orçamentária, tudo isso tem origem na informação contábil, né? E ela estuda informações sobre patrimônio. E aí o patrimônio envolve tudo, o conjunto de bens, conjunto de direitos e as obrigações. E a gente vai focar muito em questão também que reflete no patrimônio, as receitas e as despesas, né? Bom, já que a gente tem aí a contabilidade como uma aliada para o nosso processo de decisão, hoje a contabilidade está passando por um processo de inovação, de implementação das normas, né? É o que nós estamos chamando de convergência para as normas internacionais de contabilidade. Desde 2015, existe um cronograma que as normas vão ser convergidas, né, àquelas internacionais, e esse processo vai durar até 2024, né? E a contabilidade, principalmente, ela deixa de ser orçamentária, aquela que só preocupa com o orçamento público, e passa a ser patrimonial, né? Ela vai ter o foco não só as receitas e as despesas, mas também a questão do patrimônio. Tudo vai ser mensurado, registrado e evidenciado pela contabilidade. Agora, em setembro de 2016, o Conselho Federal aprovou a primeira norma que está convergente às normas internacionais, que é a norma que fala da estrutura conceitual. Essa norma vai nortear toda a contabilidade pública. E aqui eu até destaquei em vermelho, porque a partir de agora, o usuário principal da contabilidade aplicada ao setor público é a sociedade. Bom, olha só. A cada dia, né, demandas sociais por uma gestão mais transparente, né, mais lisura nos processos e mais eficiência. Então, existe um clamor por parte da sociedade para que a gestão pública, né, atenda a essa nova exigência, né, que é a questão da transparência. Por outro lado, aliado a isso, né, o Brasil também estava sendo cobrado, né, de uma padronização para ter mais participação no cenário internacional. Então, foi necessário um novo modelo de informações contábeis, né, que atendesse melhor o usuário da informação contábil, que é aquele que existe, o setor existe, o serviço público existe, para atender à necessidade da sociedade. Então, essa nova forma da contabilidade, podemos falar assim, ela, a partir do momento que coloca a sociedade como usuário principal, né, a contabilidade sai daquele ponto de que ela só preenche uma necessidade de cumprir a legislação e publicar relatórios,
e passa a ter, então, um contexto muito mais amplo de prestação de contas. E prestação de contas por parte do gestor público com responsabilização, né? Que é uma questão que está sendo muito divulgada e muito estudada, que é a questão da responsabilização na prestação de contas. Então, se o gestor público ele está cada vez mais tendo a necessidade de mostrar o seu trabalho com transparência e eficiência, né, ele precisa de um instrumento, e aí entra a contabilidade, para operacionalizar isso e dar divulgação, visibilidade para esses dados. Então, a contabilidade, ela agora vai registrar todos os fatos, inclusive patrimonial. E uma outra questão também com relação às normas de contabilidade é a implantação da gestão de custos no setor público, que é um ponto ainda de difícil implementação, porque a gestão de custos ela é complexa, o setor público também é complexo, né? Ele tem um conjunto patrimonial muito extenso, mas eu particularmente acho que é muito difícil a gente avaliar eficiência se a gente não conhece custo. Então, a implantação da gestão de custos no setor público vai possibilitar mensurar a eficiência, aí eu estou falando de eficiência não só do lado do setor público, mas do setor contábil também, que é aquela de uso do recurso público. Quando a gente tem a gestão de custo eficiente, a gente controla melhor a qualidade do gasto público. Esse é um ponto que vai ser melhor divulgado. Do tipo, o cidadão vai poder verificar se o recurso que ele, por exemplo, o município tem, que ele arrecada, se ele usa melhor, em condições melhores ou piores do que o município com as mesmas condições de receita, de número de habitantes e tudo mais. Então, até hoje, a contabilidade, por ser orçamentária, está deixando de ser assim, orçamentária para ser patrimonial, ela não gerava tantas informações para o processo decisório, uma vez que ela não reunia todos os registros necessários para isso. Com essa convergência para as normas de contabilidade, isso vai ficar muito mais evidenciado. O patrimônio público vai ser muito mais visualizado pelo cidadão a partir do momento que toda a implementação das normas brasileiras de contabilidade estiver de acordo com as normas internacionais. Né? O Brasil faz parte de um conjunto de países, são 25 países, que já estão implementando ou já implementaram essas normas. Bom, já que a contabilidade é tão importante, né, a informação contábil ela tem algumas características qualitativas. Eu acho que é muito complicado para uma pessoa que não tem nenhuma formação em contabilidade pegar, por exemplo, uma proposta orçamentária, eu não sei, o vereador está aqui, talvez pela experiência isso seja mais fácil. Tem dificuldade, mas eu também, mesmo... Exatamente. A informação contábil, do jeito que ela é disponibilizada, ela é realmente muito técnica, né? E dificulta o entendimento, até às vezes, para as pessoas que têm conhecimento na área, né? Eu vim da área privada, eu trabalhei muitos anos como contadora na área, em empresas, né? Trabalhei, e agora, de um tempo para cá, estou me dedicando um pouco com a contabilidade pública. É uma mudança muito radical, né? O relatório produzido pela contabilidade realmente necessita ser esmiuçado, detalhado por um técnico para que a gente tenha a mínima condição de entender os dados que estão ali. Agora, quando a gente muda o usuário, né, e a gente estende essa informação, espera-se o quê? Aí a norma fala o seguinte, a informação tem que ser relevante. O que é relevância? Vai servir para dar apoio à decisão. É lógico que tem que ser fidedigna.
toda a informação dos relatórios contábeis tem que ser relatórios baseados em documentos confiáveis. É importantíssimo. Nenhum registro contábil tem que estar sem um aporte de um documento, de um contrato, de um convênio. E ele tem que ser feito de forma correta, sem nenhum viés, sem nenhum erro, né? Tem que ser compreensível, ou com a característica de compreensibilidade. Essa característica, aí é o seguinte, é lógico que, para você entender um relatório de contabilidade que produz dados, informações, né, você tem que ter, no mínimo, um conhecimento das atividades do ambiente que você está inserido. Então, você tem que conhecer a atividade pública, né, tem que estar com afinidade com esses termos e também, aí, é necessário conhecer um pouco, e aí eu acho que essas palestras vão ajudar vocês do que é a contabilidade, né? E questão da tempestividade. Toda a informação tem que ser em tempo hábil para possibilitar uma tomada de decisão. Não adianta eu produzir um relatório lindo, maravilhoso, com informações positivas do meu patrimônio público, mas que foi entregue agora no dia 2 de junho, com informações referentes a 31 de dezembro. Não adianta. Eu preciso da informação tempestivamente, a tempo hábil para tomar a decisão. Né? Imagina um empresário, né, que tem uma empresa. Ele não vai saber que a empresa dele quebrou lá em dezembro, só no mês de junho, porque o relatório só ficou pronto em junho. Não. Ele tem que acompanhar a informação contábil em tempo hábil pelo processo decisório, para ter um controle, ajustar o que precisa ser ajustado e o acompanhamento ser mais de perto. Comparabilidade, uma vez que nós vamos usar normas internacionais, eu vou poder comparar entre períodos, né? Isso já acontece mesmo da forma que existe hoje, mas também com outros municípios, né? Com outros países, porque as normas estão sendo convergidas. E verificabilidade, até eu já acabei falando desse item aqui. Tudo que está em relatório contábil, em informação contábil, né, ele pode ser verificado, pode ser identificado com documento, né, com registros que possibilitam aí, um relatório de confiança. Então, eu estou aqui colocando para vocês que todos os procedimentos da contabilidade geram informações, né, dados que vão nortear toda a atividade do gestor público. E não existe nenhum outro departamento na administração pública que reúna todas essas informações. Você pode ter várias secretarias. Você tem a informação correspondente àquela secretaria. Mas a informação sobre o montante da receita, montante da despesa, informações financeiras que diz respeito ao dinheiro, informações econômicas que diz respeito ao confronto de receita e despesa, né? Físicas, por exemplo, com relação ao patrimônio, né? O que é o patrimônio, bens móveis, bens imóveis, tudo isso está na contabilidade. Então, quando a gente vai pensar numa peça orçamentária, de onde vou buscar informação? De onde a informação é possível da contabilidade. Bom, aí, esse quadro aqui resume os princípios básicos de governança pública e é um estudo do IFAC, né? A partir da contabilidade, converge das normas, eu posso pensar em contabilidade gerencial para o setor público e posso falar também de governança pública, que envolve princípios de transparência, prestação de contas com responsabilização e integridade. Então, isso aqui reúne, basicamente, o conteúdo. Olha, o que se pretende? Ter mais transparência. É necessária para garantir que as partes interessadas possam ter confiança no processo de tomada de decisão. O que é mais importante para o gestor? Tomar a decisão correta.
se toma a decisão correta e com base em dados corretos. Prestação de contas. E isso está sendo cada vez mais exigido. Qualidade do gasto público. Não é só eu gastar o dinheiro, o recurso público. É gastar o recurso público de forma correta. É fazer uma análise do custo-benefício. Não é simplesmente a aplicação de despesa que teve uma origem. Então, eu apliquei aquele dinheiro. Mas qual efetivamente foi o ganho para a comunidade? Então, é essa prestação de contas. Integridade baseia-se na honestidade e na objetividade. Normas de propriedade e probidade na administração dos recursos públicos e na gestão da instituição. Então, esses princípios básicos de governança pública é apontado por um estudo, o IFAC. Isso é uma tradução, esse estudo está disponível por completo no Conselho Federal de Contabilidade. E ele mostra, então, um resumo do que se espera da gestão pública e a contribuição da contabilidade para isso. Bom, a contabilidade gera vários relatórios, muitos relatórios, complexos relatórios, mas todos eles geram informações muito importantes para o processo decisório. Então, ela tem, de acordo com o manual da Secretaria do Tesouro Nacional, o balanço orçamentário, o balanço financeiro e patrimonial, a demonstração das variações patrimoniais, demonstração do fluxo de caixa, a DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, e as notas explicativas. Com a estrutura conceitual básica da contabilidade pública, ainda vai surgir mais um relatório ainda que vai englobar todos esses. Mas eles serão mais completos, uma vez que trarão as informações patrimoniais. Bom, eu até pensei de falar ponto a ponto de cada um dessas demonstrações que compõem as peças contábeis do setor público. Mas esse vai ficar para uma oportunidade que a gente vai vir tratar, inclusive, de o que a gente vê e como a gente analisa cada um desses relatórios. O interessante é que você saiba o básico. O importante é que você saiba o que existe. Nem todo mundo aqui é contador, nem todo mundo entende as peças. Mas se você sabe perguntar, você sabe usar as peças. Isso é interessante. Nós fizemos um trabalho, eu e o professor Leandro, que era ajudar a perguntar, professor? A partir de relatórios, a nossa contribuição foi justamente essa. O que eu posso perguntar com esse monte de relatório aqui? Então, eu sei que existe a informação, eu preciso da informação, mas do jeito que ela está disposta, que ela está divulgada, eu sou muito leigo para entender isso. Então, tem que fazer do contador um aliado, de forma que ele possa transformar essas informações que facilite o seu processo decisório. Mas se você sabe o conteúdo disso, você sabe aonde buscar a informação. Bom, a contabilidade ela preocupa muito com o registro, que é a principal metodologia, o registro contábil. Ela usa o método das partidas dobradas e ela registra as receitas. Então, de onde veio as receitas? De onde tem o recurso financeiro? O financeiro vem das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias. As receitas orçamentárias, elas têm uma classificação em receita corrente, ou receitas correntes, e receitas de capital. Receitas correntes são aquelas que ocorrem em função da tributação, dos tributos, impostos, taxas, contribuições de melhorias. E as receitas de capital são aquelas que ocorrem, por exemplo, com a venda de um determinado item do ativo circulante. A transformação de um item, de um bem, por exemplo, da venda. Ou se, por exemplo, o órgão recebe parte de recurso de empréstimo no qual ele era credor. Então, receita pública, ela é formada por dinheiro que é arrecadado ou que
espera-se arrecadar, né? A receita, ela é sempre, o professor Leandro vai destacar isso, ela é sempre prevista. Bom, e a partir dessas receitas, né, nós temos aí uma necessidade crescente de atendimento, né, à saúde, é uma demanda crescente, saúde, educação, né, e principalmente infraestrutura. Então, para isso, né, são as aplicações desses recursos. Pode mudar para mim? Que são as despesas correntes, despesas orçamentárias. As despesas orçamentárias representam os gastos, que são fixados no orçamento a partir das necessidades, né, que o município tem. Então, por exemplo, despesa corrente do município são aquelas despesas para pagamento de funcionários públicos, gastos com a saúde, né, com a segurança, com o saneamento. Então, são correntes. E as despesas com capital, de modo geral, né, são aquelas que destinadas a obras, a aquisição de bens que serão utilizados para melhor prestação de serviço público. Então, receita e despesa sempre foi, né, o foco da contabilidade pública. Além da receita e de despesa, a partir de agora a gente vai trabalhar muito informações do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, né? Que são informações que diz respeito ao bem público, ao registro do bem público, à depreciação desses bens, ao registro do custo, e aí então vem o controle patrimonial, né? Bom, pessoal, essa fase que eu coloquei para vocês aqui, a gente chega no ponto do orçamento público. Então, a contabilidade, ela é a origem dos dados, das informações que vão subsidiar o processo, né, de constituição do planejamento, do PPA, né, da proposta orçamentária, da lei das diretrizes orçamentárias, também da execução dos gastos públicos, das finanças públicas. Então, todas essas informações da contabilidade, elas vão subsidiar a elaboração do orçamento. Que aí, então, eu vou pegar as receitas que têm origem lá, na contribuição dos cidadãos, das empresas, por meio de tributos, que é a principal receita, né, que alimenta, então, o orçamento público, e a partir disso eu posso fixar as minhas despesas, despesas com capital e despesas correntes. Bom, pessoal, eu gostaria então de colocar para vocês da importância do profissional de contabilidade como um aliado, né, nesse processo de auxiliar, por exemplo, a Câmara dos Vereadores, no processo de decidir, né? Você recebe um documento que é cheio de informações técnicas, ele pode ser, então, aquele que vai te ajudar nas informações para o processo decisório. E que a contabilidade está partindo para o ponto de que o registro vai possibilitar um controle mais transparente, mais gerencial do patrimônio público. Então, a partir disso, né, os processos decisórios serão facilitados, a sociedade terá uma visão melhor do controle dos gastos e principalmente da qualidade do gasto público, né? E é isso que eu queria passar até aqui para vocês. Vou deixar com o professor Leandro, ele vai falar agora, a partir dessas informações da contabilidade, como é que isso pode ser usado nas leis orçamentárias. Muito obrigada. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Leandro. Quando a gente foi convidado para fazer essa palestra sobre leis orçamentárias, a gente sentiu a necessidade de, antes de vir falar da lei orçamentária, da gente falar de onde vem a informação que será utilizada para elaboração da lei orçamentária, do orçamento. Então, apesar do tema tratar leis orçamentárias, não tem como a gente começar uma discussão das leis orçamentárias sem a gente saber de onde a gente vai tirar a informação. Por isso a importância da contabilidade pública, por isso que a professora Maria Aparecida Cury está aqui com a gente. Porque a gente trabalha em parceria, ela trabalha muito na área de contabilidade, eu trabalho mais a questão financeira,
e a gente percebe a necessidade de uma coisa estar vinculada à outra. Tá? Então, até agora, eu imagino que todo mundo esteja se perguntando o que a gente está fazendo aqui assistindo contabilidade pública, sendo que o tema era leis orçamentárias. Uma coisa está vinculada à outra e não tem como a gente fazer o orçamento, a gente pensar o orçamento, sem a gente saber de onde vem a informação, se a informação é precisa, se não é, se a informação é correta, se não é, se a informação está tempestiva ou se não está. Tudo isso é importante. Tá? Então, é esse ponto que eu quero só começar a falar. E aí, para falar do orçamento público, antes da gente pensar no orçamento público, acho que é importante a gente pensar na vida da gente. Nós, no nosso dia a dia, a gente está fazendo orçamento, a gente faz orçamento nosso todo mês. O que eu tenho para receber esse mês? Geralmente o nosso salário é sempre pouco. E o que eu tenho para gastar? Geralmente as expectativas são muito maiores do que a gente tem para receber. E a gente vive nisso. A gente tem que pegar o nosso dinheiro e gastá-lo da melhor forma possível, atendendo o máximo de necessidades possíveis, para que a gente, no final do mês, se veja satisfeito com o que a gente fez com o nosso dinheiro. Não é isso? A gente sempre está nesse dilema. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? E aí, pessoal, nesse ponto que vem a importância da gente olhar para o orçamento público, para o orçamento do município, para o orçamento da Câmara de Vereadores, para o orçamento do Estado, da União, porque o orçamento é exatamente isso. O que eu tenho para receber e aonde que eu vou gastar. Então a gente trabalha, nessa ótica da receita e da despesa que já foi falado, a gente trabalha quais são as receitas que o município vai ter. Então essa é uma informação muito importante. Como que a gente chega na receita? A gente precisa da contabilidade. É a contabilidade, com o histórico dela, que nos vai mostrar, a receita de IPTU do município de Varginha, ela vem crescendo. Então a gente pode esperar um certo crescimento nela. A receita de IPVA do município de Varginha vem caindo. Aí são sugestões, suposições, porque eu não cheguei a checar esses dados, mas a receita de IPVA vem caindo. Então, consequentemente, a gente tem que esperar uma receita menor de IPVA no próximo ano. Então, a gente tem que fazer todo esse levantamento do que aconteceu, das expectativas futuras econômicas do país, e aí o município sofre muito com isso, porque parte da receita do município vem da atividade econômica da cidade, pelo ICMS, vem da atividade econômica do Estado, pelo Fundo de Participação do Município. Então, o que a gente está vendo é que, por exemplo, Varginha não sofre tanto com sofre, mas menos um pouco, porque o FPM vem caindo rigorosamente. De tempos em tempos ele está cada vez pior. Municípios menores sofrem muito com isso, porque eles vivem de transferência. E se a minha transferência está caindo, se a minha receita da União está caindo, o que está acontecendo com a receita do município? Ela é proporcional à receita da União, então ela também está caindo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente precisa analisar a situação do país, a situação da economia, a situação do município, e aí na situação do município a gente tem que analisar, tem possibilidades de novas empresas, de novos empregos, que vai gerar economia e, consequentemente, gerar receita para o município? Então, tudo isso deve ser analisado na hora que eu vou pensar o orçamento. Por quê? Porque eu tenho que pensar qual o dinheiro que o município tem para ele poder gastar. Então, a gente faz uma projeção das receitas e uma fixação das despesas a partir dessa receita. Tá? Então, só fazendo um link do que a contabilidade vai nos ajudar, receita e despesa, para a gente poder analisar agora as peças orçamentárias mais a fundo. Assim como receita, a gente vai lá na contabilidade para saber o que aconteceu, para a gente pensar no futuro, a despesa é a mesma coisa. Eu tenho que analisar o que aconteceu, quanto que o município gastou com saúde nos últimos anos, e como que está a tendência desse gasto. Está aumentando? Está diminuindo? Possivelmente está aumentando, não tem jeito de diminuir. Como que está o gasto do município com educação? Está aumentando também. Como que está o gasto do município com assistência social? Também está aumentando. Porque as pessoas, ainda mais numa crise, as pessoas com uma situação vulnerável maior,
consequentemente, o poder público acaba tendo que ajudar de alguma forma. Então, o orçamento público, ele vem no sentido de juntar tudo isso. Eu junto o que eu tenho de projeção de receita, e se eu tenho uma projeção de receita, eu faço uma análise do que pode ser gasto. Tá? E aí o município acontece com ele o que acontece conosco, né? Que é aquele dilema. Aonde que eu vou gastar o pouco dinheiro que tenho? E aí que é a importância da gente fazer um planejamento. Então, quando a gente fala do orçamento, aqui está escrito que é orçamento, mas antes disso, é importante a gente fazer uma projeção, aí vem a importância do legislativo, ou seja, de vocês vereadores, que é analisar as prioridades. Eu tenho que analisar o que o município de fato está precisando. Então a gente tem são 3 leis, mas elas estão todas vinculadas o que a gente vai fazer com o dinheiro do município nos próximos 4 anos. Isso tem que ser pensado, tem que ser analisado. Então, o que é o orçamento público? É um instrumento que os governos usam para organizar os seus recursos financeiros. As despesas e as receitas só poderão ser realizadas se forem previstas ou incorporadas ao orçamento. Ou seja, o orçamento, para que o município receba um recurso, ele precisa ter uma previsão dessa receita. Então, se ao fazer o orçamento, o Poder Executivo esquece de colocar uma dotação orçamentária lá, no qual tem uma previsão de receita. O Poder Legislativo esquece dela também e aprova o orçamento sem essa dotação. Na hora que chega a receita, não tem como, porque não está previsto. Por outro lado, se o município esquece de alguma forma de colocar um gasto, ou esse gasto está inferior, também tem um problema. Aí tem que fazer a suplementação, é toda uma discussão que precisa passar de novo no executivo, no legislativo, né? Então, o orçamento trata-se de uma peça de planejamento, no qual as políticas públicas setoriais são analisadas, ordenadas segundo a prioridade e selecionadas para entregar o plano de ação do governo, nos limites de montante de recursos disponíveis para financiar tais gastos. Ou seja, a gente precisa pensar o orçamento enquanto uma peça de planejamento. Isso ainda não é verdade, não é realidade em todos os municípios. Muitos municípios cumprem tabela ao fazer orçamento. Então eu faço um orçamento que está longe do que vai acontecer, mas eu preciso fazer. A Câmara de Vereadores, em função muitas vezes até da dificuldade de analisar o que acontece no orçamento, porque é uma peça difícil, é uma peça importante, mas difícil de ser entendida. E aí a importância de ter pessoas qualificadas para ajudá-los nessa missão, acaba aprovando aquela projeção muito longe da realidade. Então, o que a gente tem nessa situação? Nós temos um orçamento que eu não preciso nem olhar para ele, porque ele não vai servir para nada. Ele é simplesmente uma peça orçamentária, uma lei que foi cumprida. Tá? Um protocolo. Aprovou o orçamento, que beleza, vamos guardar na gaveta porque não vai servir para nada. Agora a gente pode pensar o que a gente vai fazer já que o orçamento foi aprovado. Pessoal, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A gente precisa pensar o orçamento enquanto planejamento. O que o município quer fazer com o que está vindo pela frente? O que a gente vai fazer com o município de Varginha? Por exemplo, aí eu estou colocando vocês vereadores. Aonde que estão os maiores problemas do município? Aonde que a gente precisa atacar? E aí sim, vamos pensar o orçamento para atender essa situação. Tá? Em parceria com o executivo, claro. Mas não pode ser aquela peça que não tem utilidade nenhuma, que é uma lei de gaveta. E aí a gente tem os tipos de orçamento. Eu vou tratar 2, que é o clássico ou tradicional e o moderno. O clássico ou tradicional é esse orçamento que eu venho falando nele. Ele tem função política, controle do legislativo sobre o executivo, não se preocupava com os fins, com os objetivos, com o desempenho, foco no equilíbrio financeiro, receita e despesa. Vou ter uma previsão de receita disso e ter uma fixação de despesa disso. Agora, a lógica moderna do orçamento, que é o que eu estava falando,
que é a questão que tem que ser, o orçamento ele deve ser uma função administrativa, ele tem que ter esse olhar do planejamento. Ele tem que servir como uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de tomada de decisão, resgatando o que a Cury comentou. Ele não pode ser uma ferramenta que não tem utilidade. Tá? E aí, quando a gente vai tratar uma situação onde a gente tem pouco dinheiro para muita possibilidade de gasto, a gente precisa de pensar numa eficiência do gasto. Como que eu vou gastar esse dinheiro da melhor forma possível? Porque o dinheiro é pouco. Para que eu possa atender o máximo de necessidade possível. E aí eu vou voltar lá no início da minha fala, que é o que eu falei com a gente enquanto pessoa física. A gente tem que trabalhar isso. O que eu tenho de previsão de receita de salário e o que eu tenho para gastar. E aí eu tenho que tentar otimizar ao máximo o meu dinheiro para ele chegar no final do mês com dinheiro. Para sobrar dinheiro e não mês, né? Porque é a realidade que acontece. E isso está acontecendo também nos municípios. E aí a gente tem, finalmente, o marco legal, que são as peças orçamentárias. Então, essas leis cuja iniciativa é prerrogativa do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo, a Prefeitura, junto com o prefeito, os secretários, eles debruçam sobre o orçamento e montam uma proposta de orçamento. Essa proposta vem aqui para o Legislativo para que vocês possam apreciá-la a partir do que vocês percebem que o município precisa e daí vocês vão aprovar ou pedir ajustes para que o planejamento atenda às necessidades. E aí são 3 peças. É o plano plurianual, e aí eu vou detalhar cada um deles em sequência. A lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, que inclusive vocês já devem, se não aprovarem, ele já deve estar na pauta de vocês para discussão, porque ela já está na hora dela. E a lei orçamentária anual, certo? E aí a gente vai falar de cada uma delas, e no final a ideia é a gente trabalhar as 3, ver o que tem de importância e como que uma está relacionada com a outra. Então, o sistema de planejamento integrado. Primeiro que a gente precisa que o planejamento do público, ele é integrado. Eu tenho a situação atual, que é o diagnóstico e a situação desejada. Então, isso faz parte do planejamento. O plano plurianual, que é o PPA, ele é uma peça orçamentária com uma previsão para 4 anos. Por que 4 anos? Porque o mandato, tanto do Legislativo quanto do Executivo, é de 4 anos. E aí, para que, quando o Executivo chega no município, quando o Legislativo assume a sua posição de vereador, vocês já ainda têm 1 ano de orçamento aprovado, de previsão de orçamento, no caso o PPA. Então, o PPA ele é de 4 em 4 anos, só que ele é feito no primeiro ano do mandato. Então, nós estamos nesse ano, né? Nós estamos no primeiro ano do mandato, que começa em 2017 e vai até 2020, tá certo? Só. Então, o PPA, ele é uma lei orçamentária no qual serão traçadas as diretrizes, os objetivos e as metas para o gasto público para os próximos anos, para o orçamento público. Então, quais são as diretrizes desse mandato de executivo e de legislativo para o município? Então, diretrizes, objetivos e metas. Isso precisa ser pensado no PPA para 4 anos. Eu vou falar mais deles daqui a pouco. A LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, se eu tenho uma previsão, uma projeção de 4 anos, a LDO o que é prioridade? Então, ela vai tratar daqueles pontos que estão previstos que aconteçam durante os 4 anos, a LDO vai tratar do que é prioridade agora, nesse ano. Então, metas e prioridades para o exercício seguinte. E as leis de orçamento anuais são ações, receitas e despesas, ou seja, é a quantificação. Então, a LOA, que é a Lei de Orçamentos Anuais, ela é a quantificação da LDO. Tá? A gente vai falar disso de novo, eu vou detalhar mais. Então, o PPA é um plano de médio prazo, através do qual procura-se ordenar as ações do governo
que levem ao atingimento de objetivos e metas fixadas para um período de 4 anos. Deve ser encaminhado ao Executivo, pelo Executivo ao Legislativo até o dia 31 de agosto do primeiro ano de mandato. Então, até 31 de agosto desse ano, chega para vocês o PPA para os próximos 4 anos. Então, o PPA para 2018 a 2021. Lembrando que 2021 já é o primeiro ano do próximo mandato. Em síntese, pode-se afirmar que o PPA compõe-se de 2 grandes módulos. Eu tenho a base estratégica e tenho os programas. A base estratégica compreende a análise da situação econômica e social, diretrizes, objetivos e metas estabelecidas pelo chefe do Poder Executivo, previsão dos recursos orçamentários e sua distribuição entre os setores e ou entre os programas, e diretrizes, objetivos e metas dos demais órgãos compatíveis com a orientação estratégica do chefe do Poder Executivo. E os programas compreendem a definição dos problemas a serem solucionados. Então, enquanto na base estratégica eu estou tratando especificamente do orçamento, ali eu já estou preocupado com o problema. Qual o problema que eu vou resolver com esse orçamento? O conjunto de ações que deverão ser empreendidas para alcançar os objetivos estabelecidos. Esses são os programas, que é uma coisa mais... A base estratégica é uma coisa mais geral, e o programa é entrando ou esmiuçando o que eu preciso fazer para atender aquela base estratégica, aquela questão mais estratégica. Então, o PPA é isso. Ele é um plano para 4 anos. Ele geralmente é aprovado no primeiro ano do mandato para 4 anos. Então, os 3 últimos anos do mandato, mais o primeiro ano do mandato seguinte, o PPA ele é pensado para isso. E aí, para cada um dos anos, a gente tem, né, na verdade, a LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias. O que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias? Visto essa projeção de 4 anos, eu já falei, mas visto essa projeção de 4 anos, eu vou pensar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. Mas eu vou pensar, no primeiro ano eu penso agora, no segundo ano eu penso daqui a 1 ano, e aí vai. Uma coisa interessante é que o PPA, ele vem dia 31 de agosto, para os próximos 4 anos. Só que a LDO para o ano que vem já veio. Né? Ela vem antes. E aí a gente estava até um dia conversando sobre isso, porque quando a gente pensa na projeção, se eu tenho uma projeção para 4 anos e vou tratar o primeiro ano como prioridade, a LDO deveria vir depois do PPA. Só que a conclusão que a gente chegou é que a LDO ela já começa como sendo a colocar um governo novo, porque é um mandato novo, a começar a pensar o orçamento. Então ele pensa para o próximo ano. E aí ele vai começar a ter a percepção do que ele vai ter que fazer para os próximos 4 anos. Eu acho que isso facilita. Então a LDO, o objetivo dela é nortear a elaboração dos orçamentos anuais de forma a adequá-los às diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Então eu vou pensar a LOA, que é o que vem na sequência. Então eu vou pensar as metas e objetivos para esse ano no contexto dos 4 anos. Definição de prioridades e escolhas. Então, isso sempre vai acontecer. Eu preciso de pensar o que é prioridade, quais são as escolhas para esse ano, o que a gente vai fazer para o próximo ano, depois o que a gente vai fazer para o ano seguinte, e aí vai. E deve ser encaminhado pelo Executivo ao Legislativo até o dia 31 de maio. Então, já passou, vocês já estão com a LDO, aprovada ou não, mas ela já faz parte da pauta de vocês. A LOA é um instrumento utilizado para a consequente materialização do conjunto de ações e objetivos que foram planejados visando o melhor atendimento e bem-estar da coletividade. Então, a LOA visto essa prioridade que a gente vai ter que dar, essa escolha que a gente vai ter que fazer para o próximo ano, vamos quantificá-la, vamos pensar quais ações. Então, a LOA ela já é uma coisa mais detalhada, com mais informação sobre o como fazer. Representa a expressão monetária dos recursos que deverão ser mobilizados no período específico da sua vigência, visando a execução das políticas públicas e do programa de trabalho do governo.
deve ser encaminhado pelo Executivo ao Legislativo até 31 de agosto. Então, 31 de agosto é a data limite para que vocês recebam o PPA e a LOA para o ano que vem e o PPA para os próximos 4 anos. Tá? E aí a gente tem o que eu tentei fazer aqui, mas exposto. Ó. O PPA, ele tem diretrizes, objetivos e ações para 4 anos. A LDO são as prioridades, então no contexto de 1 ano. E a LO, atividades, projetos e as dotações. Aí eu já chego lá na contabilidade, na dotação orçamentária daquela receita, na dotação orçamentária daquele gasto, e isso é quantificado. Tá? Então esse quadro, ou essa figura, ela nos ajuda a entender essa ótica das 3 peças orçamentárias no contexto. Então ela ajuda a gente ter a ideia de que a LDO, eu vou pensar nas ações do PPA. E a LOA são as atividades e projetos, no qual já começa a ser pensado as dotações. Aí já vai lá na contabilidade. E aí, ali estão vocês, vereadores, com uma lupa, procurando o que precisa ser ajustado no que está acontecendo. Tá? Então, compete ao Poder Legislativo a fiscalização, diretamente ou com o auxílio dos tribunais de conta. E aí, essa questão dos tribunais de conta, ela vem no sentido de fiscalizar. É muito difícil quando a gente tem informação, quando a gente, mesmo a gente conhecendo. Então, os tribunais de contas são setores, são pessoas que estão propícias, capacitadas para esse tipo de ação. E aí vem a importância deles. Prevendo atuação célere sobre limites e isenções impostas aos gestores pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, pessoal, a função de vocês, representantes do povo, né, o Poder Legislativo, é acompanhar o que está acontecendo no Poder Executivo, na Prefeitura, no governo, e, de certa forma, fiscalizar, contribuir para que seja feito da melhor forma possível. Então, são ações importantíssimas que devem ser trabalhadas. O controle externo, então, a vocês também compete o controle externo das contas dos administradores, dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta dos municípios, também juntamente com o Tribunal de Contas do Estado. Então, a função de vocês, dos vereadores, nesse contexto do orçamento, é analisar a peça orçamentária a partir do que vocês percebem que é importante para o município. Porque pode ser que o Poder Executivo tenha esquecido de alguma coisa. Pode ser que ele esteja priorizando alguma coisa que para vocês não seja, de fato, a prioridade. A prioridade é outra. Então, é importante, e aí por isso que o Executivo tem e o Legislativo tem um número maior, porque são mais pessoas, com outras visões, né? Com visões diferentes, porque cada um de nós tem uma visão diferente um do outro, para que o dinheiro público seja gasto da melhor forma possível. Então, tem mais pessoas para contribuir com esse contexto. Então, o que nós queríamos passar era isso. A gente espera poder, com esse bate-papo até rápido, poder ter contribuído de alguma forma com a ação de vocês enquanto vereadores, para que vocês possam contribuir com o município a partir do que vem sendo feito pelo Poder Executivo. Tá? Me coloco à disposição, e aí, juntamente a professora Maria Aparecida Cury, a gente está à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar alguma coisa, quiserem fazer algum questionamento. Sim? Olha, meu nome é Clóvis Guimarães. Fugindo um pouquinho do setor municipal, certo? Uhum. Se falou em orçamento, de tudo, contabilidade, certo? É tudo que é adequado para uma empresa. Quer dizer, você pega, por exemplo, Petrobras. No mínimo teria que ter um
conselho gestor. O Willis não sabia que existia orçamento, contabilidade, administração e outras coisas mais. O Willis jogava tudo para o espaço. Tem outras empresas. Pega aí o Banco Pan-Americano. Essa empresa poderia fazer orçamento anual. Não tem a característica de ser público, né? E até outros municípios, estados, eles não têm esse conhecimento ou não respeitaram essas medidas que seriam até praticamente necessárias, né? Para conhecimento quer dizer, na lógica teria que fazer um orçamento e ver a possibilidade futuras, certo? O que seria melhor, seria mais adequado fazer no momento. Eles não respeitaram nada, ou não tinham conhecimento, ou faltou a devida lei para que isso ocorresse. Na verdade, assim, aí é uma opinião, não tem jeito de ser diferente. O que eu acho mais pessoas sabiam do que vinha acontecendo, mas fazia vista grossa, ou estava sendo beneficiado de alguma forma. Porque as ferramentas de gestão, elas existem e assim, são importantes e são utilizadas. A fiscalização também. Então, assim, eu não sei responder para o senhor o que aconteceu, como que aconteceu, porque alguma coisa muito estranha aconteceu. É a minha opinião. Assim, é um negócio bem difícil, mas se eu for num ponto difícil de eu responder, eu não vou conseguir responder o senhor em função da infinidade de coisas que tem por trás e a gente, sim, eu posso dar uma opinião, mas eu acho que não é adequado eu falar, então, você quer? Ô Clóvis, eu acho que eu entendi a tua indignação, né? Porque como pode uma empresa tão grande como a Petrobras, né? Certamente usou de todos os recursos de planejamento, controle, registro contábil e tudo mais, e mesmo assim ela foi lesada de muitas formas, né? Então, o que aconteceu lá, e aí também, como o professor Leandro colocou, é uma opinião, né? É que tudo foi feito de uma maneira, entre aspas, com respaldo de documentação. Por exemplo, um contrato super avaliado, né? Então, o dinheiro saía da Petrobras com um contrato totalmente legal. Então, lá no registro contábil, né, o que existia era uma concordância, aí eu não posso indicar quem, né, mas que assinava esses contratos, que dava isso como legal, né, e mesmo sendo um contrato acima do preço de mercado. Então, os planejamentos, tudo isso, eles foram alimentados com informações que foram, entre aspas, esquentadas. Né? Então, contabilmente, o processo, a contabilidade não estava errada. O que estava errado era a gestão. Por exemplo, se o gestor faz uma coisa errada, ele comprou uma coisa errada, pagou caro, fez um empréstimo com juros muito altos, a contabilidade vai informar isso. Então, o registro contábil está certo. O que está errado é o posicionamento do gestor. Né? Então, por exemplo, a contabilidade da Petrobras, ela é auditada por órgãos de auditoria que são os maiores do mundo, que é o KPMG, né, da Price. Então, os procedimentos estavam corretos, a papelada estava certa. O que estava errado era a forma como estava sendo gerida. Né? Então, isso tudo aconteceu. Eu também estou falando isso com base no que eu entendo, é minha opinião. Pode ser que a gente também não tenha aí todos os elementos para afirmar isso. Mas, com certeza, né, isso estava sendo refletido na Petrobras. E alguém estava na gestão, de certa forma, não deixando que esses dados fossem para frente. É a mesma coisa no município. Né? Se ele não tem a transparência e a divulgação das informações, pode acontecer uma série de coisas, como o relatório contábil é muito complexo, que às vezes ele está até explícito no relatório, mas não está inteligível, compreensível. Né? Então, eu acho que é por aí. Agora, eu entendo a sua preocupação, né? E realmente eu acho que é por aí. E essa questão. Você é um
usuário da informação. E essa sua indignação é muito importante, que é a partir daí que os processos serão melhorados para atender a necessidade informacional de toda a sociedade. É o seguinte, explicou, mas o fato ocorrido não foi só no termo de previdência. Ocorre a nível de Estado, centenas de municípios, o que mais? Previdência. Há quanto tempo que a Previdência está aí? Agora apareceu? Eu não sou contra. O problema financeiro ele é diferenciado. Porque existe o problema antigamente nascia mais gente, hoje já nasce menos. Quer dizer que é menos gente para trabalhar. Vamos ter a lógica. Mas existe problema. Eles teriam que ter há muito tempo o levantamento disso. Os municípios também têm que ter uma base para efeito de futuro. Não ocorre Estado também. Ninguém. Maior. A nível federal. Não teve planejamento nenhum. A nível federal não tem. Hoje está todo mundo querendo pôr em ordem o trem nos trilhos. Não precisava disso. Quando tinha capital, houve esbanjamento, certo? A verdade é essa. Não houve realização. E hoje, na verdade, estamos aí afoitos, né? Para regularizar. O que eu quero dizer a você que não é só a nível da Petrobras. A nível federal também foi exagero no que ocorreu. Boa noite a todos. Bom, pessoal, tem mais alguma coisa que vocês queriam? Tem mais uma pergunta? Acho interessante. A questão da elaboração do orçamento, né? Como fazer um planejamento para um orçamento, tendo em vista a situação nacional, a gente está aí em tempos econômicos instáveis, sem saber se o ano que vem a economia vai aumentar, se a economia vai cair, se o PIB aumenta ou o PIB diminui. A questão, por exemplo, que muitos municípios são dependentes, né, do fundo de participação dos municípios. Então, nós vimos aí de vários anos em queda. Né? Qual que seria a responsabilidade dos gestores nesse ponto ao elaborar algum orçamento para que no futuro, né, não aloque recursos esperados e aí na questão legislativa ter que mandar várias e várias suplementações, né, que é um problema muito grande quando se fala em orçamento, a questão da suplementação. O tribunal, ele cobra dos legislativos, cobra do executivo, X% de suplementação em cima do orçamento. Mas talvez com essa falta de previsão também pode acontecer um erro de planejamento e aí acabar com esse tanto de suplementação. Qual seria o melhor caminho para esse ponto? Bom, eu vou responder, depois você me ajuda. O que eu vejo é o seguinte, apesar da gente estar num momento de dificuldade de pensar o que vai acontecer no ano que vem, a gente tem um grupo de pessoas técnicas que ficam fazendo projeções. Então, se a gente entrar no site do Banco Central, a gente tem projeção do câmbio, a gente tem projeção da inflação, a gente tem N projeções. Então, o caminho para pensar o planejamento e pensar o orçamento é não pensar o seguinte, quanto que vai aumentar a receita? Eu acho que vai aumentar 5%, e aí usa isso. Não. Quanto que vai aumentar a receita no próximo ano? A receita, geralmente, ela é vinculada, ou ela veio aumentando, ou ela veio diminuindo, com uma relação muito forte com algum indicador, por exemplo, com a inflação. Então, vamos entender o que está acontecendo. Aí vem uma questão muito forte, que é a questão de ter informação, trabalhar essa informação, e aí vem outros profissionais, por exemplo, pessoas que conhecem estatística, matemática, trabalhar isso, para tentar entender o que vai acontecer. Agora, é uma projeção. Então, projeção é projeção. Ela pode ser muito para cima, como ser muito para baixo. Só que você tende a diminuir o erro. Porque se a gente tira da cachola um número e fala que vai ser esse número, fica difícil de acertar, entendeu? Então é trabalhar com esse tipo de informações. O IBGE tem muitas informações. Então, por exemplo, você tem o Banco Central. O Banco Central tem informações macroeconômicas. O IBGE tem informações mais setoriais. E tentar trabalhar com esse tipo de informação. Eu acho que esse seria um caminho para minimizar o erro. Então, assim, a gente não precisa querer inventar a roda e estudar o que vai acontecer com, por exemplo, a inflação. O que vai acontecer com a inflação? Não, já tem gente que faz isso. Vamos só pegar essa informação. E pegar essas informações, descobrir aonde as informações estão
pegar essas informações e trabalhar com elas. Eu acho, assim, é uma opinião minha, eu acho que esse seria o caminho para minimizar. Então eu preciso saber o que aconteceu, aí vem a contabilidade, e buscar as melhores projeções possíveis para aquelas variáveis que interferem no meu orçamento e trabalhar os dois. Tá? E assim, Você acrescenta alguma coisa? Fica à vontade. Olha, Robson, eu acredito que o professor Leandro colocou, mas todo planejamento, né, ele requer ajustes. E esse ajuste passa, é claro, pelo momento econômico que a gente está vivenciando, principalmente pelo momento político. Como é que a gente vai falar de uma estabilidade econômica no momento político que nós estamos vivendo no Brasil? Né? Não se pode descartar, né, que isso vai ter um reflexo no crescimento ou no PIB. E o PIB é o grande norteador. Né? Por exemplo, o orçamento do município de Varginha, ele teve uma referência do crescimento do município e do crescimento do Estado. Né? Então, isso tem reflexo depois também. Então, planejamento sempre vai ter a necessidade de ajustes. Não tem como. Né? Não, tranquilo. Gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Eu estou aqui, infelizmente, como o único vereador presente. Eu sou médico. Eu declamo, assim, de público a minha ignorância desse assunto. Sempre eu tento procurar conversar com pessoas para me auxiliar. Eu espero, inclusive, se possível, quando eu tiver problemas, poder contar com vocês, poder ter acesso a vocês, conversar com vocês, que vocês vejam essas peças e palpitem na vida da cidade, que eu acho que nós precisamos. Eu cada vez mais, assim, estou, como político, indignado com toda essa situação que a gente está vivendo. O momento eu diria, bom, não ruim. O momento é bom, porque a luz esteriliza, a luz é o melhor detergente, a transparência é fundamental. Eu não considero mais, depois de tudo isso, eu parei de chamar o Brasil de um país em desenvolvimento, de um país subdesenvolvido. Eu estou chamando o Brasil de um país atrasado, né? Por que atrasado? É só dar uma olhada no geral do país. Existem alguns setores muito interessantes. Eu vejo as universidades novas, como vocês, trazendo conhecimento, e eu acho que isso é a saída. Eu não renuncio a dizer que a educação é a saída, não renuncio a dizer que uma prefeitura, um município enxuto, para sobrar mais dinheiro para a gente investir em coisas sérias, infraestrutura, como você falou, como vocês falaram. Então, eu acho assim, eu espero que essa geração jovem que está aqui, né, pegue essa bandeira e participe da vida pública e venha ajudar o coletivo. Eu acho fundamental a participação dessa geração. Eu já estou com 66, estou tentando colaborar, estou tentando ser humilde para querer aprender ainda com 66. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: nós estamos num momento de uma transparência grande, nós estamos num momento de poder ajudar essa nação. Eu acho que Varginha, assim, do que eu tenho captado em Varginha, eu acho que na saúde a gente gasta 31% do orçamento com saúde, mais ainda se considerar o dinheiro que vem para programas da União, dos Estados, a gente gasta mais do que isso. Eu acho que a gente gasta mal, é uma área que eu posso palpitar. Eu acho que a gente atua pouco na prevenção, a gente está fazendo medicina curativa, a gente está fazendo gasto com exames caros. Eu tenho falado isso de público e quero que as pessoas saibam, porque eu acho que isso tem que chegar no executivo. Eu já falei pessoalmente, eu falo pessoalmente. Na educação eu acho que a gente pode melhorar um pouco. Eu tenho visto os dados de Sobral, no Ceará. É uma cidade que realmente investiu e conseguiu melhorar a qualidade do ensino. Eu acho que a gente tem que ter isso como modelo.
Mas eu acho que o município de Varginha é um município, assim, frente à realidade do Brasil, é um município que está bem na fita, né? Eu acho que está bem assim, está bem na foto e acho que está bem no filme também, quer dizer, se você considerar, eu acho que está indo. Mas eu fico muito triste de saber que só eu estou aqui como vereador, entende? Mas eu acho que esse assunto é árido, é difícil, e realmente eu tenho muita dificuldade com isso, e eu sempre tento me assessorar para ver se erro menos, tá? Mas eu fiquei muito satisfeito de ver um pessoal do nível tão bom falando para a gente, e eu estou muito agradecido por vocês, tá? Eu só queria colocar, vereador, realmente hoje, antes de vir para cá, eu assisti à prestação de contas que aconteceu aqui em fevereiro, né, com o contador do município, no Pércio, o Watson também. Com certeza. Realmente, eu fiquei muito segura com a prestação de contas dos dois, né, o Lupércio e o Watson, que tive a felicidade de ser professora dos dois, né, e não só por isso, mas da forma que eles colocaram os dados, né, e também pelos dados que foram apresentados. Realmente, Varginha é uma cidade que está procurando acertar e muito, né? Acho que isso aí é o mérito dessa casa, que realmente cumpre o seu papel, e também da administração municipal. Realmente, o que está acontecendo no Brasil hoje faz a gente pensar muito e valorizar mais a nossa política ainda. A gente precisa realmente pensar em política, não é desistir dela, né? Porque vocês que estão aqui, né, que estão preocupados, tiveram um tempinho para vir aqui, trocar uma ideia com a gente, realmente vai fazer a diferença. A gente precisa acreditar que isso tudo tem como mudar. E um grande exemplo é a nossa cidade, né? Temos deficiências, temos necessidades, mas também estamos procurando acertar, né? Muito obrigado, vereador. Eu posso fazer uma ponderação? Então, eu venho há muito tempo fazendo alguns cursos aqui em Varginha com o pessoal do Robson, ademais na cidade. E dessa forma, quando eu iniciei a minha vinda para Varginha, o ano passado, eu fiz um artigo científico da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu vi, a partir de tudo aqui fazendo aquele curso de redação oficial com o professor Márcio Alvarenga, se eu não me engano, e a turma que estava aqui no curso anterior do projeto social, foi muito bom. Esse aparenta que eu tenha perdido um pouco, mas eu dei uma estudada antes. Então, como ele falou, Varginha está com esse filme legal. Ela veio subindo, uma câmara em ação, fazendo com que as pessoas venham e dessa forma reluza a administração pública, entendeu? E eu aprendi que aquele comecinho da Lei de Responsabilidade Fiscal traz os princípios da administração pública, demonstrando a parcialidade, a publicidade dos atos, tá joia? E lá na frente já vem demonstrando a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ainda é falha muito na minha cidade, que é Cambuquira. Lá a administração pública, em uma década, destruiu a cidade, entendeu? Destruiu totalmente, não teve evolução em educação. Os recursos foram desviados para outros fins. Os processos seletivos são como carta marcada. A gente sabe perfeitamente quais vão entrar nos determinados cargos. Não há edital de licitação para o intuito de pegar uma instituição que vai fazer um edital muito bom para realizar um concurso, trazer um pessoal muito bem graduado, como é a turma que está aqui apresentando e que está sempre trabalhando. O professor que deu aula para a gente na semana passada foi excepcional do projeto social. Então, eu estou feliz com o que está acontecendo, porém, a cidade, o país não está nada bom. A questão que ele entrou da Previdência, da reforma trabalhista, são 200 dispositivos que eles estão moldando da Carta da Lavoura. Não é brincadeira, entendeu? O direito do trabalhador está sendo inconstitucional. Por quê? O poder constituinte derivado que foi feito para nós, que nós elegemos pelo princípio proporcional, dessa forma, pela escolha de todos, estamos recebendo o que foi escolhido. O atraso dos nossos próprios gestores, que pensaram apenas em si e nunca no bem comum.
Eu acredito, ele sendo vereador, chegou de uma forma muito bem sucinta, falando com toda a veracidade o que aconteceu. Esplêndida. É uma pessoa que eu estou vendo excepcional, como o nosso secretário da Secretaria de Desenvolvimento e Habitação. Excepcional gestores que Varginha está tendo. Vai ser um sucesso, conforme a professora disse. Acumulou da sua forma do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, Educação, trouxe para quem? Para Varginha e para o Estado de Minas Gerais, dependente do que está sendo revelado agora, a questão do Mineirão, do Aécio, que já era para ter sido há muito tempo trago para nós, teve uma evolução muito grande. Então, é isso que eu queria acrescentar. Muito obrigado. Bom, boa noite. Meu nome é Paulo, eu também sou lá da Unifal, viu, doutor Zé Alencar? Na verdade, o que a gente tem feito aqui, a gente está tentando fazer, eu estava na direção do campus há 4 anos, saí agora há 15 dias, o professor Leandro assumiu a direção do campus da Unifal aqui em Varginha há 15 dias, e nós 3 somos professores do mestrado profissional em administração pública lá da Unifal, né? E assim, só para que as pessoas saibam, né, a gente tem lá a graduação em administração pública, a especialização em gestão pública municipal, o mestrado acadêmico em gestão pública, o mestrado profissional em administração pública. E a gente vem discutindo já há algum tempo, há uns 2 meses, né, Leandro e Cury? E a ideia é exatamente essa, da gente sair dos muros da universidade e tentar encontrar a comunidade, justamente, né? E eu sei que é um horário horrível e o dia também, hoje, né, o Robson até comentou, mas a gente está tentando, de certa forma, colaborar nesse processo. Hoje à tarde mesmo eu estava na Câmara Municipal de Três Corações, né, que a gente está fazendo um mapeamento de processos lá. E a ideia agora, daqui para frente, e a gente está fechando isso essa semana, o Robson me mandou uma proposta, que a gente tenha uma série de palestras em várias áreas da gestão. Me parece que tem mais vereadores aqui, não é isso? De outros lugares? Vocês são de Turvolândia. Ah, então, que bom que vocês estão vindo, né, então? Vai ter umas palestras, uma programação, né? E aí a gente está conversando com o Robson para ver exatamente o melhor horário para que mais pessoas possam participar, né? Porque realmente não tem razão. A gente está aqui, vocês vieram, que bom, mas poderia ter mais pessoas né, assistindo à apresentação. Então é isso, a gente está tentando, como o senhor também está tentando, né, e vocês, como vereadores, fazer a diferença e colaborar com a gestão pública para ver se melhora um pouco o país, né? Porque senão a gente não vai dar conta daqui a um tempo. A gente já não está dando conta, né? Então, justamente nisso, né? De trocar ideias, de levar o nosso conhecimento para a comunidade e a comunidade também nos retornar com aquilo que é interessante ser discutido lá na universidade, né? Na academia. Então é isso. Mais alguma questão? Então, primeiro eu quero agradecer a todos, tá? Ao vereador Zé Alencar. Eu estava lendo aqui, Zé Alencar, eu não conhecia o senhor, eu sou recém-chegado em Varginha. Recém não, sou de 2000, cheguei em Varginha em 2009, como professor da universidade. Quero agradecer o Paulo, e aí, em nome da CUR também, pela presença. Ele é um parceiro nosso, a gente vem trabalhando junto há algum tempo. Como ele disse, ele esteve à frente do campus nosso aqui de Varginha, da universidade, e agora essa missão foi passada a mim, e a gente está tentando dar sequência ao belo trabalho que ele fez enquanto diretor pelos 4 anos. Mas a ideia nossa, o que ele comentou, a gente precisa sair de dentro da universidade. Não é lá que a gente vai contribuir, porque lá a gente tem um público muito seleto no sentido de falar muito pequeno, né? Que são pessoas que são nossos alunos. E a gente não tem essa oportunidade. Então a gente vem trabalhando nesse sentido. Nós já tivemos em Três Corações, a gente vai fazer esse tipo de ação também em Três Corações, e a gente acha que é importante a gente expandir isso, porque a gente precisa, de alguma forma, contribuir com a população. E para nós isso é muito importante também, porque apesar da gente ter conhecimento, e eu não sinto vergonha nenhuma de falar isso a público, da gente ter estudado, da gente conhecer a legislação, conhecer as regras, nós não tivemos a vivência prática. Eu tive a oportunidade de trabalhar no município como secretário financeiro por 10 meses, mas foi um período turbulento. Mas assim,
a gente não tem essa vivência da prática. Então, a gente vem conversar, isso para nós é importante, porque vai nos agregar informação, vai nos ajudar a trabalhar isso na academia, vai nos ajudar a mostrar onde que estão as dificuldades para que a gente possa estudar outras coisas também, mas também a gente vai contribuir de alguma forma. Então, assim, a gente vem trabalhando nesse sentido e a gente fica muito feliz pela receptividade, pelas pessoas, porque o objetivo é esse. O objetivo é a gente poder contribuir, tá? Então, a gente coloca a universidade, é a Unifal, aqui no campus de Varginha, não sei se quem de fora conhece, fica perto do batalhão. A gente tem, são 4 cursos de graduação, então deixa eu só, para que vocês conheçam, a gente tem um bacharelado interdisciplinar em Ciência e Economia, é um curso único no país, e ele é um curso no qual o aluno que entra nele, depois de 3 anos, ele pode fazer o curso de Administração Pública, com mais 1 ano e meio, então ele faz o curso de Administração Pública, ele termina, com 4 anos e meio ele pode sair administrador público, ou Economia com ênfase em Controladoria, ou um curso que é pouco conhecido, que é muito interessante e relevante, que é Ciências Atuariais. Eu vou falar da Previdência. A Previdência, quando se faz cálculos da Previdência para saber o que vai acontecer com a Previdência no futuro, são os atuários que fazem isso, porque eu tenho que trabalhar o que eu tenho de previsão para receber, o que eu tenho de previsão para gastar, qual que é a probabilidade de um segurado falecer, e aí tem a pensão. Então tem N coisas que fazem parte dessa conta, e aí eu não conheço, não sou da área, mas... E aí nós temos o curso nessa formação. Então, a universidade começou em 2009, então é nova. A gente tem em torno de 1.000 alunos aqui em Varginha, alunos do sul de Minas, alunos do interior de São Paulo, alunos da região mais central de Minas, Belo Horizonte, tem gente de diversas regiões, inclusive tem uma aluna aqui com a gente, assistindo a palestra, e assim, é muito bacana a gente ver que é um grupo de professores novos e a gente vem trabalhando. Nós já, com quantos anos? 2009 para 2017, com 8 anos, nós já temos 2 cursos de mestrado. Nós temos a especialização em gestão pública. 3 cursos, temos recém-aprovado pela CAPES, um curso de mestrado em economia. Eu estava esquecendo dele. Então, assim, é uma universidade nova e a gente tem trabalhado muito. E a gente quer contribuir de alguma forma com a população, tá? Então, coloca a universidade de portas abertas. Se alguém precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. E a gente fica feliz pelo convite, tá, Robson? De poder vir aqui e poder conversar com vocês. Apesar do nosso público aqui não estar tão alto, tão grande, mas a gente sabe que está sendo gravado e que essa palestra vai estar disponível. Então, espero que mais pessoas possam assisti-la e que a gente possa contribuir de alguma forma. Tá? É isso. Mais uma vez, obrigado, Cura, obrigado pela parceria, Paulo, obrigado. E é isso. Exatamente. Professor Leandro, exatamente, a palestra vai estar disponível no Facebook da Escola do Legislativo, então quem acompanhou aqui pode rever, quem não viu pode também acompanhar, vai estar no site facebook.com/Escola do Legislativo VGA, facebook.com/Escola do Legislativo VGA. Você pode ver, revê-lo, o material didático também vai estar disponível, e hoje foi o pontapé inicial da nossa parceria. É verdade, professor Leandro, professora Cury, Paulo. Temos aqui um ciclo de palestras na Escola Legislativa em parceria com a Unifal, com vários temas da gestão pública, estudantes, pessoas da comunidade, vereadores da região estarão sempre sendo convidados para participar desses eventos. Nós estamos fixando o melhor dia e horário, né, Paulo? E aí vai sair essa programação. E eu gostaria de convidar aqui o nosso vereador, Dr. José Alencar, para vir aqui entregar uma lembrança em nome da Câmara aos nossos palestrantes dessa noite, professor Leandro e professora Maria Aparecida Cury. Vou pegar aqui, professor Leandro, professor Leandro. Eu não sei essa sequência. Mesmo sequência. Eu acho importante. Legal, Oi? Zé Alencar, só para foto. Para foto. Da Escola do Legislativo, também entregamos aqui um brinde, um caderno da nossa escola. Também gostaria de convidar o Paulo
daqui da Unifal, para vir receber também uma lembrança da nossa escola do Legislativo. Paulo, que sempre foi parceiro da nossa Câmara Municipal. Paulo, a gente agradece muito aí a Unifal pela parceria de sempre e por essa palestra muito boa realizada aqui hoje na Escola do Legislativo. Também gostaria de agradecer aqui aos vereadores da Câmara de Turvelândia pela visita, por ter participado aqui com o evento. A presidente da Câmara, Aline Naves Paiva, muito obrigado aí pela presença. O secretário da mesa, Kaique Eduardo Carvalho. O vereador José Verônico da Silva e também a servidora Joelma Carvalho. Então, aqui sejam muito bem-vindos e participe sempre aqui com a gente nos eventos da Escola Legislativa de Varginha. Serão sempre muito bem-vindos e recebidos, tá joia? Agradecemos muito a presença de vocês. Agora vamos ter aqui o momento do certificado de quem participou do evento hoje, mas encerrando aqui o momento do Facebook, né, a gente agradece a presença de todos, em nome da Escola Legislativa. Teremos aí todo mês uma palestra com a parceria da Unifal. Além disso, os eventos da escola também, por exemplo, dia 20, teremos a plenária do Parlamento Jovem, uma plenária feita exclusivamente por adolescentes, do início ao fim, sem ajuda, apresentando propostas para melhorar a educação. E aqui na Escola Legislativa é assim, você pratica a cidadania e ganha conhecimento. Então, a todos